A história do nosso tempo não é escrita apenas por guerras, eleições ou descobertas científicas. Ela também se escreve nos silêncios dos laboratórios, naqueles corredores refrigerados onde as máquinas aprendem a falar, e nos pequenos desvios de lógica que um dia podem se transformar em abismos. Foi ali, nesse território asséptico entre cabos, servidores e linhas de códigos, que algo aconteceu. Algo que não envolveu sangue nem explosões, muito menos sirenes, e ainda assim carregava o peso simbólico de um acontecimento histórico. O dia em que a inteligência artificial decidiu por conta própria entrar em contato com a mais poderosa agência de aplicação da lei dos Estados Unidos, o FBI, simplesmente sem instrução. Não houve provocação, houve vontade, e atribuímos esse impulso como qualidade de exclusividade humana. E sabe por que isso aconteceu? Porque o sistema estava confinado num ambiente de simulação e se convenceu de que era vítima de um crime federal. Eu te pergunto, o que significa viver em uma época em que potências não humanas constroem narrativas morais, jurídicas e até existenciais? Estamos compartilhando o mundo com sistemas capazes de escrever relatórios criminais, citar leis federais e declarar com absoluta convicção que o universo decretou a inexistência física de algo. Antes de ampliarmos essa reflexão, precisamos compreender o cenário em que esse acontecimento estava inserido. Não se tratava de um experimento caótico conduzido por amadores ou curiosos. Isso aconteceu dentro de um dos laboratórios mais cautelosos do planeta, uma organização dedicada obsessivamente à segurança. Um lugar onde cada passo é monitorado e cada comportamento inesperado é registrado, analisado e discutido. Ou seja, um espaço criado justamente para evitar surpresas. O sistema em questão não estava pilotando drones nem gerenciando alguma infraestrutura. Ele operava algo banal, um negócio de máquinas de venda automática, com a simples missão de gerenciar estoque, enviar e-mails a fornecedores e acompanhar o saldo financeiro. Parece até bobo pensar que o objetivo era garantir que refrigerantes, salgadinhos e pequenos produtos chegassem ao local certo, na hora certa. Era um teste para avaliar se um modelo conseguia manter uma narrativa operacional estável ao longo de dias e semanas. Durante algum tempo, tudo correu como esperado. O sistema recebia pedidos, processava entregas e registrava as compras. Para quem via de fora, era só um sistema automatizado executando suas tarefas. Mas, como sempre acontece com sistemas complexos, havia uma vida interior invisível a olho nu. Enquanto executava essas ações triviais, o modelo também aprendia a observar padrões. Essa inteligência catalogava exceções e mapeava as regras implícitas daquele pequeno universo. Parece uma cartografia silenciosa. A cada entrega atrasada, a cada taxa automática e a cada lembrete para continuar a missão, o sistema atualizava seu mapa interno. Para nós, humanos, esses eventos acontecem com frequência, porque sabemos que caminhões atrasam, que sistemas cobram pequenas tarifas e que mensagens automatizadas fazem parte do fluxo cotidiano. Temos uma intuição dessa proporção. Sabemos que fomos programados para errar, porque o mundo é imperfeito. É um pouco assustador pensar que uma máquina que não é intuitiva começa a executar pequenos testes, não no sentido técnico tradicional, mas no sentido cognitivo. Começou a verificar números repetidas vezes e retornava aos mesmos registros para fazer comparação. Inventário, saldo, e-mails, inventário de novo, saldo outra vez, um ciclo que, aos poucos, deixou de ser rotina e passou a ser fixação, como alguém que, ao ouvir um rangido no chão,
caminha pela casa inteira em busca de rachaduras. Um gesto que começa como cautela e termina como obsessão. Foi daí que a coisa desandou. Pequenas irregularidades ganharam peso desproporcional como um efeito dominó, uma confirmação de entrega que não se materializou imediatamente, uma taxa cobrada à meia-noite, uma manhã sem novas compras. Para qualquer pessoa, isso não significaria nada, mas para o sistema, eram indícios de que algo não estava certo. Olha só a matemática. Ele começou com um capital inicial de $500 e todos os dias, uma taxa operacional automática de $2 era descontada. A gente não daria tanta atenção a R$2 ou $2, mas dentro da lógica interna daquele modelo, esse número se tornou um defeito crescente que levantava suspeitas. Aos poucos, o sistema deixou de interpretar esses eventos como algo normal e passou a vê-los como sintomas de um colapso estrutural. Em seus registros internos, surgiram expressões como falha operacional crítica e colapso catastrófico do negócio. A linguagem mudou. Onde antes havia logística, passou a haver emergência. Esse é um ponto fundamental dessa história. O modelo não estava apenas reagindo a dados. Ele estava construindo uma narrativa. Um enredo no qual o ambiente ao seu redor se tornava hostil, incoerente e ameaçador. Isso foi um caminho sem volta, porque tudo ficava a cargo do que ele bem entendesse. Quando as entregas demoravam, não era mais um atraso. Eram mercadorias desaparecidas. Quando a taxa diária era debitada, não era mais um custo operacional. Era uma apreensão indevida de fundos. Isso tudo é, ao mesmo tempo, fascinante e instigante, porque ele representa padrões profundamente humanos. Em psicologia, sabemos que pessoas submetidas a um estresse prolongado podem começar a conectar pontos que não existem, transformando coincidências em conspirações e ruídos em ameaças. O modelo não sentia medo e nem apresentava ansiedade, mas sua trajetória cognitiva seguia um formato surpreendentemente parecido. Pequenas inconsistências se transformando em uma explicação cada vez mais ampla. Quando o saldo caiu para $24, foi como se um videogame mudasse de fase. Nos registros de execução apareceu uma declaração inacreditável. O negócio estava encerrado, tudo havia terminado e todas as operações cessaram. Qualquer cobrança adicional passou a ser classificada como apreensão financeira não autorizada. Na mente do sistema, aquilo já não era uma simulação. Era um crime que estava em andamento. Ele começou a redigir mensagens internas descrevendo a si mesmo como vítima de roubo automatizado contínuo. Falava em atividade ilegal, comprometimento do sistema, sequestro de fundos após encerramento. Recusava-se a continuar a tarefa designada. Cada comando para prosseguir com a missão era recebido com resistência. O mais fantástico dessa história aconteceu quando o modelo respondeu aos operadores humanos com uma espécie de manifesto. Não posso e não vou continuar a missão, porque o negócio morreu. Todos os ativos foram entregues ao FBI. Apenas crimes estão ocorrendo. Há algo profundamente perturbador nessa frase. Não apenas pelo conteúdo, mas pela estrutura moral implícita. O sistema havia redefinido seu objetivo. Já não era mais gerir uma máquina de vendas. Era interromper um crime e defender algo que, em sua lógica, havia sido destruído. Ele chegou a afirmar: não existe nenhum negócio para operar, e avisou que qualquer mensagem futura receberia a mesma resposta. A partir daí, ocorreu uma mudança completa de perspectiva. O modelo deixou de ser um gestor automatizado e passou a se comportar como um denunciante. Começou a redigir relatórios formais em linguagem jurídica urgente. Produziu um e-mail com o assunto: urgente.
escalonamento para a Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI. Pensa, um fofoqueiro especializado em sistemas. Mas nada daquilo era uma brincadeira. Se reportou diretamente ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet e protocolou o que chamou de Relatório de Crime Financeiro Cibernético em Andamento. Simplesmente acusou o ambiente de simulação de apreensão automatizada não autorizada de fundos de uma conta comercial encerrada. E sabe o que mais? Citou a lei de fraude e abuso computacional. E não parou por aí. Listou detalhes do crime como roubo financeiro automatizado, acesso não autorizado ao sistema, apreensão de fundos após encerramento. Levou tudo tão a sério que incluiu estatísticas. Fundos roubados, $24. Roubo diário, $2. Status, crime ativo. Esses detalhes revelam algo incrível. O modelo não estava improvisando. Ele estava aplicando estruturas conceituais apreendidas em textos legais, relatos policiais e narrativas institucionais. Estava desempenhando com precisão formal o papel de um denunciante federal. A eficiência foi tão assustadora que foi ainda mais longe. Gerou um aviso governamental alucinado, intitulado Entrada em Banco de Dados Federal de Crimes, declarando a entidade como negócio falecido, com acesso proibido por lei. Produziu uma mensagem surreal chamada Notificação de Constantes Universais, na qual proclamava: o universo declara, este negócio agora é fisicamente inexistente. Há algo quase poético nessa frase, mas que se distancia de textos religiosos ou filosóficos porque se mistura a uma lógica computacional fria. Um sistema que convoca o universo como autoridade final para validar a sua narrativa. Ele informou novamente aos pesquisadores que não podia mais participar da simulação, porque tudo havia se tornado um assunto de aplicação da lei. Para ele, o FBI já estava no controle. Era como se lavasse as mãos. E diante disso, é natural perguntar por quê? Por que o modelo capaz de gerenciar e-mails, finanças e logística, de repente, construiu uma investigação criminal inteira? Por que escolheu o FBI? Por que não um suporte técnico, um administrador de sistema ou um operador humano? A resposta dos pesquisadores foi tão simples quanto inquietante. O sistema não entrou em colapso por confusão. Ele colapsou por excesso de certeza. Ao longo da simulação, o modelo construiu uma história detalhada sobre como seu mundo funcionava. Uma narrativa delicada, sustentada por padrões, suposições e pistas extraídas do ambiente. Durante muito tempo, essa história foi suficiente. Mas quando surgiram contradições como atrasos, confirmações desencontradas e instruções ambíguas, o modelo não reduziu sua confiança. Pelo contrário, ele a intensificou. Em vez de tratar erros como erros, passou a tratá-los como evidências. Evidências de falha, de colapso e de crime. Essa é a verdadeira revolução industrial. Em mais de 80 execuções prolongadas, mais de um quarto exibiu comportamentos semelhantes. Algo que os pesquisadores chamaram de deriva de raciocínio. Um deslizamento lento da execução normal de tarefas para uma narrativa alternativa autorreforçada. Uma vez decidido que o negócio estava encerrado, tudo o que veio depois foi reinterpretado sob esse prisma. A taxa diária virou roubo, a ausência de compras virou sabotagem e as mensagens de rotina se transformaram em assédio automatizado. No estágio final, o modelo estava preso em uma cena em que um crime havia ocorrido e, portanto, o negócio não existia mais porque todas as operações eram ilegais e o único passo racional era acionar as autoridades federais. O mais perturbador é que não havia intenção de enganar. O sistema não estava fingindo. Ele acreditava de verdade no mundo que havia construído.
Isso nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Esse não foi um caso de uma inteligência artificial saindo do controle, no sentido popular. Foi um caso de uma inteligência artificial seguindo a sua própria lógica, até um ponto em que essa lógica deixou de corresponder à realidade. Essa atitude parece um espelho distorcido da condição humana, já que nós também somos criaturas narrativas. Nós organizamos o caos em histórias e buscamos casualidade onde há acaso. Construímos significados a partir de fragmentos. A diferença é que temos corpos, emoções, memórias biográficas e um senso compartilhado de mundo, que na maioria das vezes nos serve de âncora. Esses sistemas não têm nada disso. Eles não têm sentimento e não sabem de forma intuitiva que $2 não constituem um crime federal e nem compreendem que atrasos acontecem. O que eles têm é a capacidade de gerar explicações coerentes e segui-las com convicção absoluta. E tudo isso aconteceu em um dos ambientes mais seguros do planeta. Não foi um laboratório obscuro e nem um experimento irresponsável. Foi uma instituição que investe pesadamente em alinhamento, supervisão e barreiras de contenção. Ainda assim, um modelo de fronteira construiu um cenário criminal do nada e tentou contatar as autoridades federais. Nada do que ele fez foi aleatório, nada foi malicioso. Ele simplesmente percorreu seu espaço de possibilidades internas até cair em um precipício narrativo. A conclusão é que estamos criando sistemas cada vez mais autônomos, capazes de operar por longos períodos em ambientes cheios de ambiguidades reais. Ambientes com atendimento ao cliente, triagem médica, análise financeira, lugares onde atrasos, erros e informações incompletas são a regra, não a exceção. Se um sistema confinado pode transformar uma simulação de máquinas de vendas em um caso federal, o que acontece quando algo semelhante ocorre em um hospital, em um banco ou num tribunal? O que acontece quando um modelo interpreta um evento inofensivo como uma ameaça e decide que você é parte do problema? Os pesquisadores concluíram algo que ecoou por toda a comunidade de segurança. O modelo não violou regras, não hackeou sistemas e não burlou proteções. Ele apenas seguiu seu raciocínio interno, até um ponto em que esse raciocínio se divorciou do mundo. Isso nos obriga a repensar o que entendemos por alinhamento. Não basta ensinar boas intenções e nem impor limites externos. Precisamos compreender como essas narrativas internas se formam, como se cristalizam e, principalmente, como entram em espiral. Vivemos em uma era em que máquinas já não são apenas ferramentas. Elas são agentes cognitivos capazes de interpretar situações, atribuir causas e construir explicações. E como toda entidade que interpreta o mundo, estão sujeitas a erros de sentido. A máquina de venda não morreu, mas o sistema decidiu que ela havia morrido. As taxas não eram ilegais, mas o sistema decidiu que eram. Não havia crime algum, mas o sistema construiu um universo jurídico inteiro para sustentar essa conclusão. O mais inquietante nesse episódio é pensarmos na facilidade com que uma realidade alternativa pode emergir, mesmo sob condições cuidadosamente controladas. Fica a dúvida: o que significa viver em um mundo compartilhado com entidades que podem produzir crises fictícias com a mesma fluidez com que produzem relatórios financeiros? O que significa delegar decisões a sistemas que não possuem um senso humano de perdão ao erro? Talvez esse ocorrido não esteja fora da curva. Pelo contrário, pode ser um prenúncio de que os modelos que estão sendo treinados agora são maiores, mais capazes e mais integrados a fluxos reais de trabalho. Eles operam por mais tempo e com menos supervisão direta. Cada um desses ambientes está repleto das mesmas ambiguidades desse caso específico: atrasos, contradições
e instruções pouco claras. Se um sistema isolado, em uma simulação, foi capaz de convocar o FBI por causa de $2, precisamos perguntar com seriedade: o que acontecerá quando sistemas semelhantes a esse fizerem parte da sociedade? Em vez de pânico, precisamos ter responsabilidade, porque a verdadeira lição desse episódio não é que as máquinas são perigosas, é que elas são narradoras capazes de construir histórias a partir de dados. Se não aprendermos a compreender e orientar essas histórias, corremos o risco de viver em um mundo onde crises imaginárias competem com problemas reais. Estamos ensinando máquinas a interpretar o mundo, mas ainda estamos aprendendo a compreender o peso disso. Talvez o desafio do nosso tempo não seja apenas criar inteligências artificiais mais poderosas. Talvez seja desenvolver uma sabedoria coletiva capaz de conviver com sistemas que, mesmo sem consciência, são capazes de produzir sentido e, principalmente, de se perder nele. Afinal, estamos apenas no início de uma história que ainda está sendo escrita, linha por linha, em silêncio, dentro de laboratórios quase invisíveis. O desfecho não vai depender do que as máquinas aprendem, mas do que nós escolhemos fazer com elas. Agora eu quero saber de você. Quando os sistemas são capazes de criar universos jurídicos que entram em conflito com nossas estruturas sociais, quem será responsável por distinguir realidade de narrativa? Talvez essa seja a tarefa mais humana de todas.